Já considerando publicamente a hipótese do Lula não ganhar, falando possivelmente do retorno do Bolsonaro como candidato, percebendo que a direita voltou nos Estados Unidos e pode muito bem voltar no Brasil, é a primeira vez que eu vejo alguém do PT tendo assim alguns lampejos de sanidade. O Gustavo Gayer publicou um vídeo bastante polêmico no canal dele. Nele, ele mostrou uma gravação de um dos aliados de confiança de Lula se entregando e revelando algumas declarações bem suspeitas. Esse aliado dá a entender que, assim como o Trump venceu nos Estados Unidos, algo semelhante pode acontecer nas eleições aqui no Brasil. Ou seja, até a turminha da esquerda já estão vendo que tudo se encaminha para a direita voltar ao poder e possivelmente dominar a maior parte dos países. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade no mundo político e vamos ver juntos tudo isso que rolou nessa história. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Por essa aqui eu não esperava. Na verdade, ninguém no Brasil esperava. Membro do alto escalão do PT, próximo ao Lula, líder do governo no Senado, um nome que com certeza você já ouviu falar, agora tendo um surto de sanidade e percebendo a gravidade da vitória do Trump nos Estados Unidos e como isso pode repercutir aqui no Brasil. Assim, eu acho que ele não recebeu o memorando, dizendo que era para fingir que não tinha menor importância. Você se lembra que no período do PT, da roubalheira, do maior esquema de corrupção do mundo, eles tiveram vários apelidos, né? O Montanha, que hoje é só o ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação, né? Paulo Pimenta, tá lá. Gleisi Hoffmann, nada menos do que a presidente do PT, tá lá. Esse Lindbergh Faria, ninguém aguentou ele não, ele não tem nenhum cargo de influência hoje. Mas esse cidadão aqui, ó, esse aqui é conhecido como Drácula. Todo mundo lembra do Drácula, né? Por que ele ficou conhecido como Drácula na lista do Odebrecht? O delator disse que Humberto Costa recebeu propina do Ministério da Saúde. Aí veio lá a planilha do Excel com o nome de cada um, o apelido e quanto que cada um recebia. Então, o Humberto Costa, o Drácula, é um alto nome no escalão lá, na estrutura hierárquica do PT. Não é à toa que ele é o líder do governo no Senado. Foi dar uma entrevista esses dias, minha amiga, e chocou o Brasil com uma certa lucidez de perceber que as coisas não estão tão fáceis assim, né? Eu acho que ele não recebeu o zap, ó, finge que isso não é nada. Porque nessa entrevista ele falou muita coisa que chamou atenção. Diante do país e diante do mundo, né? Obviamente que o resultado lá tem que deixar para todos nós um sinal de alerta, porque até bem pouco tempo o Donald Trump poderia ser considerado uma espécie de acidente na história. A eleição dele de 2016 e o governo de 17 a 21 foi, na verdade, visto como um acidente de percurso, né? Mas agora, com a vitória que ele teve, com o poder do qual ele desfruta, porque ele vai ter a maioria na Câmara, a maioria no Senado, já tem a maioria dos integrantes da Suprema Corte, então todas as condições para fazer o governo que ele queira, como queira, ele tem hoje. Então realmente se vê com preocupação. E o alerta surge para nós porque passamos por um governo com características muito semelhantes. E a vitória do presidente Lula foi entendido por nós e por muita gente como um ponto final na experiência da extrema-direita no Brasil, né? Já vimos que não é bem assim. Percebendo que não destruíram o bolsonarismo nem a direita e está falando publicamente, esse aí vai levar uma comida de rabo quando voltar para casa. Mas podemos agora ter a convicção de que ela pode voltar, não é? Seja com o próprio Bolsonaro, se ele conseguir ter a condição de elegibilidade, seja por meio de alguém que represente esse projeto. Não que nós estejamos preocupados que Lula vai perder a eleição, não. Eu acho que isso aí seria uma avaliação muito... Estão preocupados, sim. A rejeição do Lula está altíssima. Eles já sabem que muito provavelmente o Lula nem vai poder ser candidato. Precipitada e fora daquilo que nós estamos assistindo. Mas, sem dúvida, nós temos que nos preocupar que não é uma hipótese inteiramente descartada, né? Já considerando publicamente a hipótese do Lula não ganhar,
falando possivelmente do retorno do Bolsonaro como candidato, percebendo que a direita voltou nos Estados Unidos e pode muito bem voltar no Brasil. É a primeira vez que eu vejo alguém do PT tendo assim alguns lampejos de sanidade. É muito raro isso acontecer. É principalmente alguém que hoje é líder do governo no Senado. Durante essa entrevista ele falou mais algumas besteiras. Disse que vai trabalhar para impedir a anistia do 8 de janeiro, que aprovar a anistia seria um mico, que vai conversar com a Alcolumbre, e aparentemente já está tudo conversado com a Alcolumbre para que nenhum ministro do STF sofra impeachment. Bom, as articulações e negociações já estão sendo feitas, você sabe como que funciona. Mas me chamou a atenção, tá? Me chamou a atenção porque com certeza ele não recebeu a ordem de fingir que não é nada. Todo mundo do PT está falando, isso não vai dar em nada, quem vai sair perdendo. Quem foi que disse isso? Foi um Haddad? Alguém que disse assim, se o Trump parar de ter relações com o Brasil, quem vai sair perdendo é ele. Olha o nível desse povo. Mas tudo bem, querendo ou não, teve. Agora a gente pode perceber claramente que eles sentiram, tanto é que o Lula já fez um tweet meio que pedindo desculpas, que os dois têm que andar juntos e democrático e tudo mais. Mas a verdade, vai vir lapada para cima do Lula, para cima de alguns ditadores do STF, vai ser vergonhoso. E essa luta que o Trump está cultivando lá para resgatar a liberdade de expressão, respeito a direitos fundamentais, a Constituição, está começando a esquentar em vários outros países do mundo. O que isso acontece? Uma reação em cadeia, onde vários outros países vão resgatar também as suas liberdades e vão acabar com esse aparelhamento do judiciário, né? Vão diminuir bastante a doutrinação nas escolas, a militância dentro da extrema imprensa. Assim, eu estou tendo esperança que talvez a gente possa reverter o processo de destruição que tem sido imposto na sociedade ocidental nos últimos 50, 60 anos. Mas começar a reverter não quer dizer que a gente vai ver o final desse processo, mas eu estou vendo um processo de início de reversão. Isso por si só já é um grande motivo de alegria. Vamos trazer esse processo aqui para o Brasil também e começar ele em 2026. Um abraço. Então, pessoal, depois de ver tudo isso, fica claro o quanto o cenário político está realmente balançado. E parece que pela primeira vez o próprio PT está vendo que o vento pode estar mudando de direção. É curioso que até alguém do alto escalão do partido, tão próximo de Lula, está admitindo o que eles tanto evitam falar, que o retorno da direita no Brasil é uma possibilidade real. Esse surto de sanidade, como é que podemos chamar, só reforça que a esquerda está sentindo a pressão, vendo Trump se reeleger lá nos Estados Unidos e percebendo que ele voltou com ainda mais força. Eles sabem que o bolsonarismo, ou o que ele representa, pode sim ressurgir aqui também. O medo deles não é à toa, não é uma questão de perder eleições, é a perda de influência em áreas como a educação, a mídia e até no STF, onde eles ainda tentam blindar a ideologia deles. No fim, o que a gente está vendo é que essa onda de liberdade de querer uma democracia real e respeitar a Constituição não é só nos Estados Unidos. Ela pode criar uma reação em cadeia e chegar com força no Brasil em 2026. Se a gente quer mesmo mudar o país, a gente precisa começar agora, se preparar e não deixar que essa oportunidade passe. Então a mensagem é clara, que a esquerda se prepare porque a direita não só sobreviveu como está mais forte e pronta para dar um novo rumo ao Brasil. Vamos ficar atentos e principalmente firmes nessa batalha. Se gostou do vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal. O vídeo vai ficando por aqui e até mais.